Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio hoje, quinta-feira. Hoje, na carta São João, se fala da justiça. O que é justiça? Cada um ter o que é seu de direito, tanto em questão de bens, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade para expressar aquilo que você quer, né? Então, a justiça é quando aquela pessoa tem tudo que é seu por justiça para chegar à sua plenitude de vida, que é, na verdade, uma união íntima com o sumo bem, que é Deus. Tudo que foge disso, né, é injusto. Por isso aqui diz: filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, né? Claro que entre nós e Deus não é propriamente dito uma justiça, se chama virtude da religião, porque justiça, você precisa ter três coisas. Vamos ver se eu lembro. Um débito rigoroso, né? Ou seja, alguém deve para alguém algo que é dele. Alteridade, não existe justiça com você mesmo, tem que ser entre pessoas diferentes. E igualdade de dignidade. Ou seja, não tem como comparar a nossa dignidade com a dignidade divina. Por isso que para restabelecer a justiça no mundo, quem teve que fazer isso? Jesus, porque Ele é Deus, então Ele tem igualdade com o Pai. Só em Cristo nós conseguimos restabelecer a justiça. Só em Cristo a gente consegue perder o perdão dos pecados. Porque Ele pode restabelecer a justiça. Porque Ele também é Deus. Por exemplo, não existe justiça, relação de justiça entre pais e filhos. Existe uma virtude de piedade filial, né? Ou seja, você tem honra aos seus pais, mas você nunca vai pagar o que seus pais fizeram. Você não tem como restabelecer a justiça com os pais, porque é impagável. Assim como você não restabelece a justiça com Deus, muito menos. Então, a justiça requer igualdade e dignidade. Mas, de uma forma análoga, nós falamos de justiça, como a virtude da religião. Você dá a Deus o que Ele merece, que é o louvor, né? Você louva a Deus, a sua vida. Na verdade, você se doa a Deus. É justo que aquele que te deu tudo, receba tudo de você, né? Então, de uma forma análoga, a gente fala de justiça com Deus. Então, tudo que é injusto, as autoridades civis deveriam ser as mais justas, principalmente a justiça, né? Não usurpar do poder público para si. Quando você tira o dinheiro do povo, é injusto, porque aquele dinheiro é do povo, né? Quando você tira a liberdade de alguém que deveria estar livre, é injusto. Quando você beneficia alguém que deveria ser punido por um crime e não é punido, é injusto para a sociedade, né? Quando você faz uso da autoridade civil para usurpar, para perseguir, para roubar, isso é gravíssimo. As autoridades que mais vão sofrer no inferno são, primeiro, as eclesiásticas, né? Papa, padres e bispos que não andarem na linha. O julgamento mais pesado no juízo final é nosso, claro. Isso é justo, porque é inadmissível que um padre usurpe a lei. Porque o padre tem direito de dizer não. Não, eu não sou capaz. Porque ele age na pessoa de Cristo.
Mas logo abaixo estão as autoridades civis, que deveriam usar para o bem comum e usam para ideologias, para matar criança no ventre, para perseguir religião, né? A Nigéria está morrendo um monte de gente, a Nicarágua já prendeu um monte de padre. Aqui no Brasil, quantas pessoas injustamente presas, perseguidas, né? E assim por diante. Então, quando se usa a justiça ou o poder para usurpar a lei, ir contra, é do diabo, né? Bem claro, aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisso se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus. Não é de Deus. Na igreja também tem código de direito canônico. Vocês sabem. Que é como se fosse o código civil. No código, dar os sacramentos é direito do fiel. Então, eu não posso negar um sacramento a quem tem o direito de receber. Claro que tem casos que na Eucaristia não se recebe porque está em situação irregular, um pecado grave, né? Mas ali eu tenho que cumprir o direito. É justo que o fiel tenha os sacramentos. Por isso que o padre muitas vezes não seria capaz de garantir isso se ele fosse casado, por exemplo. Uma unção dos enfermos, urgente, e uma criança com febre, uma mulher grávida. Como é que ele faz? Ele vai deixar de administrar o sacramento. Porque a preferência do pai de família é a família. Por isso que o celibato nasce de uma necessidade pastoral. Do padre estar disponível para administrar os sacramentos, né? Porque se a pessoa estiver morrendo, ele tem que sair de onde ele está para ir administrar a unção dos enfermos. Isso é justo no código, né? O Código de Direito Canônico garante. Todo sacerdote tem que estar ciente de que ele deve, por justiça, administrar os sacramentos. Coisa que não acontece na igreja protestante, por exemplo. Lá não existem os sacramentos como o nosso, né? Mesmo o batismo para eles não é algo que, sinal eficaz da graça. Não é uma coisa que gera a graça em si. Para eles é um sinal de fé. Você tem fé no batismo ali, que ali Deus te acolhe. Mas não é um sinal eficaz da graça que acontece conosco, né? Então, por isso que na igreja católica é necessário que o sacerdote seja celibatário, para ele estar disponível. Sem contar outros aspectos. A mulher, por exemplo, ficar com ciúme de alguém que o padre for confessar. Uma mulher implicar que está celebrando missa demais, que tem que ficar mais em casa, né? Ou um filho que está passando por uma dificuldade grave e é complicado para o pai ficar saindo de casa para celebrar os sacramentos. Então são muitos aspectos, né, que impedem que a igreja um dia mude com relação ao celibato. Mas é claro que Deus sempre compensa com o seu amor. Deus compensa, que é o que eu tenho falado para os jovens que estão em crise, que se acham mal amados, que querem suicidar-se. Você está escolhendo um caminho que não é o correto. Independente da vida do jovem, se não é amado pelo pai, ou você foi até espancado pelo pai, pela mãe, pelo padrasto, não sei, madrasta. Existe um amor que cura, que liberta. Porque muitos jovens falam, por que eu nasci numa família desestruturada? Por que eu não tenho um pai e uma mãe que me amam? Porque Deus pode te amar. Assim como ama o celibatário. Eu não fico lá me lamentando, por que eu não tenho uma família, uma esposa, uns filhos? Oh,
Por que que a igreja é má desse jeito? Não, porque Deus supre. Assim como Deus supre a minha vida, Ele supre a vida de quem não teve uma família estruturada. Essa é a chave da coisa. Essa pessoa tem um encontro pessoal com Deus, que vai acabar sendo saciada da falta de amor dos pais, de uma forma muito maior ainda. Tendo chance de ser mais feliz ainda, se ela se abrir completamente ao amor de Deus. Depois nós temos o Evangelho, em que o último profeta do Antigo Testamento aponta o Messias. Essa é a maior sonho de todo profeta, é apontar o Messias, né? Eis o Cordeiro de Deus. João Batista fez isso, por isso que ele é o maior. Os profetas falavam do Messias, mas a distância do tempo. João Batista não. Aponta, eis o Cordeiro de Deus. E ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Interessante, né? Como é que os discípulos seguem do nada Jesus? Alguns teólogos dizem que Jesus, ele dá unidade à sua vida inteira e sentido a tudo que aconteceu. Vou dar um exemplo. Tem muita gente, vocês já devem ter feito isso ou passado por isso. Quando a gente passa, como o mundo é um mundo muito sofrido, em vários aspectos, mesmo para quem tem dinheiro, para quem não tem, sempre passa por dificuldade. É muito comum que as pessoas tenham nostalgia da infância, da adolescência. Já aconteceu isso com vocês? Assim, ai, eu era feliz e não sabia. Ai, eu não queria essa vida. Não é? Outro dia uma pessoa disse que estava com ódio mortal de Adão e Eva. Pelo pecado que entrou e sofre com hoje por causa disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fugir dessa vida e lembrar da adolescência, para alguns, né? Para outros é traumático. Bem, uma vez, quando eu estava já convertido, eu tive no clube que eu passei minha infância. E ele me veio na cabeça toda a minha vida. Só que é impressionante o que Deus faz, que é o que Cristo faz, né? Quando vinham as memórias da infância, da adolescência, ao invés de nostalgia para voltar atrás, era como se Deus me mostrasse que toda a minha história tem sentido. Tudo tem, né? Desde o antes, desde o encontro pessoal com Ele. É como se Deus condensasse a minha história. E você tivesse uma plenitude da sua vida nele, naquele momento. Então, provavelmente, esses discípulos, quando viram Jesus, é como se na alma deles desse sentido a toda a história de vida. Tudo aquilo que estava sem resposta, recebeu resposta. Tudo que estava sem sentido, recebeu sentido. Inclusive o sofrimento, o desprezo, tudo. As perseguições. Então é como se aquela luz que é Cristo entrasse na alma e desse unidade e sentido a toda a sua vida. Por isso que a pessoa imediatamente segue Jesus. Algo que nunca aconteceria com mais ninguém, né? Nunca. Uma das coisas que faz muita gente sofrer são os traumas que as pessoas não conseguem entender por quê, se revoltam, não se acham dignas de ter passado por aquilo, eu não merecia aquilo. Jesus, quando você tem um encontro com Ele, Ele não vai falar para você esquecer o trauma. Ele vai fazer que o trauma te mostrar o que o trauma fez em você para te tornar melhor e o bem que Ele pode tirar disso. É isso que Jesus faz. Geralmente nas direções espirituais, também no acompanhamento espiritual, você tem que abraçar a sua história.
Tem gente que se você tocar em algum aspecto da vida dele, vira um inferno. Grita, chora, briga. Por quê? Porque coloca num baú. Jesus não faz isso. Jesus faz com que tudo, mesmo um abuso na infância, sim. Eu acompanho pessoas que foram abusadas na infância, que tinham um trauma. Hoje, com o amor de Deus, perdoaram o abusador. E por causa do que sofreram, ajudam outras pessoas muito a encontrar um sentido na vida. Pessoas que usam da sua história para ajudar outras pessoas. É isso que Jesus faz, né? Mesmo algo tão grave, Deus tira um bem, se você tiver a capacidade de se aproximar dele. Uma coisa bonita, que eu sempre digo aqui, essa frase, Jesus fala, o que estáis procurando? E eles disseram, Rabi, onde moras? E Jesus responde, vinde ver. Vinde ver. Essa deveria ser a frase que nós deveríamos mais falar. Aquela paróquia lá, é isso, é aquilo. Vinde ver. Né? Ah, a sua vida de padre é uma, sei lá o que, não posso falar, não, né? Vinde ver. Vinde ver a graça. Né? Ah, a sua família parece que é uma família assim, enjoada. Vinde ver. Espero, né? Deveria ser assim, os cristãos têm uma vida transparente, ser luz para os outros. Venha conviver com a minha família para ver como é. Né? Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Pedro, era um dos que ouviam, né? E foi logo falar a Simão, encontramos o Messias, meu irmão. Encontramos, do nada. Você vê que não tem muito discurso aqui. Jesus não falou assim, olha, eu sou o Messias porque eu sou filho de sei lá o quê, descendente de Davi, eu fiz isso, né? Nada. Tudo por uma iluminação da sua vida. E Jesus olhou bem nos olhos de Pedro e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Cefas. Ontem eu recebi os prints de um jovem que queria ser padre. E os pais, não vou falar de onde, não queriam. Não querem, né? Disse, você vai ter que ter uma profissão, depois eu deixo você ir. Ele fez medicina. Depois ele fez residência de anestesia. E está terminando agora. Chegou nos pais e disse, acabei a residência, estou entrando no seminário agora, esse ano. E aí ele me mandou os prints das falas dos pais, todo revoltados, falando, tudo, né? Totalmente revoltado. E falando de lavar cerebral, de submeter-se a uma hierarquia. É a pena que eu não trouxe aqui um momento que ele diz, pai, eu amo vocês. Se eu tivesse sofrido lavagem cerebral, isso o senhor quer dizer que a minha mente não seria capaz nem de ser médico. Na verdade, a minha mente foi iluminada, porque eu amo essa igreja que o senhor critica a hierarquia. E eu gostaria muito que o senhor e minha mãe participassem comigo dela. Porque eu quero ver vocês um dia no céu. Né? E aí fica essa luz que entra. Ele tinha um chamado há 10 anos atrás. Os pais achavam que fazendo medicina e anestesia e residência iria mudar a ideia. Ele termina agora e esse ano entra no seminário. Aquilo que Cristo ilumina
tem que mudar a sua vida para sempre. E não tem nada nesse mundo pequeno, medíocre. Dá dó. Dá dó de quem se lambuza ainda, se ilude nesse mundo. É de dar dó. Dá dó. Quando você é iluminado como os discípulos por Cristo, a sua vida só tem sentido se for guiada para o céu.